A DAP é um órgão suplementar da Universidade Estadual de Londrina, está ligado ao curso de Artes Visuais e a gente realiza exposições de arte contemporânea ininterruptamente em Londrina. Além das exposições que são feitas geralmente com uma parceria com algum curador que eu convido de fora, esse curador geralmente tem um trânsito internacional e nacional, participa de bienais no exterior. Então ele vem para cá, a gente recebe inscrições, portfólios do Brasil inteiro, no edital do Arte Londrina. E depois a gente faz uma seleção e a partir dessa investigação surgem as exposições que vão acontecer. Então elas são no mínimo, na verdade não tem número mínimo nem número máximo, depende do número de inscritos. E esse ano, por exemplo, que nós estamos no Arte Londrina 7, vão ser 4 exposições. Pintura, desenho, fotografia, colagem, vídeo, instalação, pode ter performance, pode ter uma proposição de uma ação à distância. Não existe nenhum empecilho no Arte Londrina. Se aparecer, por exemplo, uma pessoa com um fragmento de uma peça que faça sentido, ela isola e está tentando entender isso no campo das artes visuais, a gente vai olhar pelo currículo, pelo histórico que ela manda no portfólio e se fizer sentido, entra. Não tem absolutamente uma restrição prévia de linguagem de que vai fazer esse trabalho participar ou não de uma exposição. Eu entendo que numa proporção menor que um festival, o Arte Londrina cumpre essa função. Eu entendo dessa maneira. Pela abertura de todas as cidades que quiserem, artistas de qualquer lugar que quiserem participar, podem se inscrever. Então eu acho que ocupa essa função. Eu acho que talvez não exista um entendimento de fazer com que isso chegue, ou a gente não conseguiu fazer com que isso chegue em tanta gente na população londrinense, a ponto da gente entender a importância disso. Então, acho que a coisa, de certa maneira, já existe. A dimensão disso junto à população é que não foi ajustada, eu acho. Porque eu já participei aqui com projetos no Promic, que a gente trouxe artistas para fazer pintura na rua. Então, às vezes, congregar tudo isso e juntar profissionais para que a gente possa realizar uma coisa maior em um único momento, acho que isso que não houve. Então, eu tenho certeza absoluta, trabalho do Grafatório, que você falou que vai entrevistá-los também, trabalho de muita gente bacana que está fazendo separadamente. Talvez se nós nos juntássemos e pensássemos um grande evento, cumpriria esse papel ou esse formato festival. Mas eu tenho certeza que as ações estão sendo realizadas dispersamente e a população, eu não sei como que é isso, é uma batalha sempre, despertar o interesse para a arte visual. Me parece mais complicado historicamente, não sei se historicamente ou localmente, não sei, mais complicado despertar esse interesse por parte da população. Então, um festival de teatro, tem alguma coisa que a televisão ajuda já, tem uma mídia espontânea e as artes visuais, acho que tem uma dificuldade. É ligado muito as pessoas percebem muito a obra de arte como um talento especial, o artista é alguém especial, que é um trabalho nosso contínuo para isso ser desmistificado, de certa maneira. É seu, é da população que constitui o sentido diante da obra. A gente faz esse trabalho na formação aqui o tempo todo. Mas, te respondendo, voltando, eu acho que talvez uma necessidade de uma confluência aí para uma data, não faltando a ideia ou o trabalho, eu acho que ele já é realizado. Mas se tem um interesse, se esses grupos despertarem para esse interesse, acho que poderia acontecer tranquilamente. A divisão de artes plásticas muito como um espaço em permanente construção, constituição. Então, o formato que essa formação vai se dar tem a ver com o que eu disse antes para você, com a multiplicidade de linguagens e modos de se expor e fazer obra de arte. Eu acho que é uma coisa é uma preocupação constante nossa. Sim. Eu participo disso, né? Sou professor, participo de um curso, sou parte integrante do quadro de funcionários, do quadro dos professores do Departamento de Arte Visual. Então, a formação está ligada a isso. A gente tem um curso de artes visuais, tem um espaço como esse que não é comum nas universidades, e isso está ligado. O Arte Londrina é um edital. A diferença do edital do Arte Londrina é que, na maioria dos editais, eles selecionam trabalhos. Então, essa coisa que eu te disse antes, que a gente fica tentando entender a relação conceitual entre um trabalho e outro, isso não é tão comum. Então, seleciona os trabalhos que os curadores
que estão organizando aquilo, que estão fazendo a seleção, entendem como bons e aí montam as exposições e elas são muito heterogêneas. Quando a gente escolhe um conceito em função do que é apresentado nos portfólios, começa a se formar, esse é o trabalho da curadoria. A gente vai investigar através primeiro dos trabalhos, depois dos currículos, por onde esses artistas andaram, os textos que eles escreveram sobre os próprios trabalhos, ou se alguém escreveu sobre eles, qual que é o trabalho anterior, que eles têm que mandar um pouco do processo anterior àqueles trabalhos que eles nos mandam. Então a gente entende tudo isso aí no Arte Londrina e aí constitui as exposições. Então é um trabalho danado, é um trabalho de um período muito curto e muito intenso. A gente fica aqui fechado 2 dias inteiros com o curador, olhando 200 portfólios. Da última vez foram 315 portfólios. Então é muito material e feita essa seleção, a gente monta as exposições, elas vão acontecer. Então é entender que a obra de arte produz um discurso nela mesma e que esse discurso vai ser entendido fora daqui, para isso a gente tem que abrir as portas. Então a preocupação de fazer que haja uma permanente crescente interesse, um permanente crescente interesse de pessoas de fora da cidade, é que esse trajeto facilite a vida de todo mundo. Muitos artistas de Londrina participam das exposições e são selecionados, o que é mais legal, né? Não é a convite meu. Outra pessoa, junto comigo, olha esses trabalhos e entende o valor.